Olá, crocheteiras e crocheteiros! Eu sou a Lari, sou professora de crochê e faço parte do time de artesãos aqui da Fisher Fios. Se você é novo aqui no canal da Fisher, clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreva, que hoje a gente vai crochetar juntas essa mini bagzinha. Olha só que coisa mais linda, gente! Uma peça que é super tendência e que você pode juntar a uma outra tendência que é a decoração de bolsas. Então, você pode utilizar essa mini bagzinha como um chaveiro na sua bolsa. Então, vamos lá à lista de materiais que nós vamos precisar para produzir essa mini bag. E para essa peça, nós vamos utilizar o fio astro da Fisher, um fio de malha metalizado. Então, ele passa por esse processo aqui de aplicação do foil para que ele fique com esse lado metalizado, tá vendo? O verso do fio, deixa eu achar aqui só a pontinha dele, mas a gente vai perceber que o verso do fio, ele tem a mesma cor ali da frente, tá? A cor no fio de malha sem a aplicação do foil, olha só. Para que fique um acabamento bem mais bonito nas nossas bolsas, tá? Pra ficar ali um acabamentozinho bem legal. Quando a gente tensiona ele aqui, ó, ele fecha, vira o formato rolotê. Então, é um fio que a gente vai precisar trabalhar com mais paciência e mais cuidado. A gente vai esticando ele para formar o rolotê. Eu estarei utilizando uma agulha de 5 milímetros, tá? Para produzir essa peça. E um pouquinho de óleo mineral ou um hidratante à base de óleo, tá? Para que esse fio deslize com mais facilidade aqui na nossa agulha. Não fique agarrando e facilite o nosso trabalho. Para isso, vamos utilizar então esse olhinho. Então, vou deixar meu fio aqui no cantinho e vamos iniciar aqui a nossa peça trabalhando com correntinhas. Nós vamos fazer 11 correntinhas. Faz aqui a laçadinha inicial, que não conta como uma correntinha, tá? A partir aqui, ó, dessa segunda laçada, vou ajustar aqui para fechar certinho. Você vai seguir repetindo esse processo aqui, ó, de correntinhas até ter um total de 11. Finalizou as 11 correntinhas, você vai virar a sua peça. Trabalhando aqui nessa parte de trás, você vai voltar fazendo 10 pontos baixos. A última correntinha é sempre de virada, então você não trabalha ela. Segue repetindo esses pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha, até chegarmos lá no final com um total de 10 pontos baixos. Finalizou a carreira, então fez aqui o último ponto baixo, ó, vai ficando dessa forma. Tá vendo? Você vai tendo cuidado para ajustar o fio aqui, ó, tensionar ele certinho. Faz uma correntinha, vira a sua peça e você vai seguir trabalhando pontos baixos novamente, pegando agora aqui nas duas alcinhas de cima do seu ponto baixo da carreira anterior. Então, esse Vzinho que se forma aqui em cima, você passa a sua agulha aqui e fecha o ponto baixo. A partir da terceira carreira, nós vamos finalizar ali um pouquinho diferente, para que as laterais da nossa peça fiquem bem retinhas e fique com um acabamento bem mais bonito na nossa peça. Então, vou adiantar aqui para o finalzinho da terceira carreira, para mostrar como que nós vamos trabalhar ali o último ponto. Chegando aqui, ó, no final da terceira carreira, o último ponto nós vamos fazer passando nesse cantinho aqui da nossa peça. Então, ó, pega essa alcinha do cantinho e a alcinha ali que passa por cima dela, tá vendo, ó? Dessa forma. E aqui nós vamos fechar o ponto baixo. Então, estico o meu fio, tensiono ele para ficar com um acabamento bem bonito, ajusto e fecho o ponto baixo nesse cantinho, tá vendo? Eu não passo ali nas duas alcinhas. Vou fazer a minha correntinha e virar a peça. Dessa forma, a lateral da nossa peça vai ficar bem retinha e eu vou seguir aqui trabalhando todas as próximas carreiras com esse mesmo acabamento no final. Então, chegou no último ponto da carreira, faz o ponto baixo pegando ali naquele cantinho, tá? Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Chegou no último ponto, vem nas duas alcinhas aqui do cantinho, laça e fecha o seu ponto baixo. Aí, faz a correntinha e vira a peça, vai ficando dessa forma aqui. Nós vamos subir 22 carreiras. Então, você vai repetir esse processo até ter um total de 22 carreiras aqui na sua peça. Finalizou as 22 carreiras aqui, ó, nós temos essa tira. E aqui nós vamos trabalhar pontos puffs para fazer o detalhe de acabamento ali da nossa aba. Então, aqui nós vamos pular o primeiro ponto, no segundo vamos fazer um ponto baixo.
Agora, nós vamos voltar no primeiro ponto que nós pulamos e vamos laçar 3 vezes o nosso fio. Ó, uma, sempre ajustando aqui, ó, o seu fio para ficar todo do lado certinho, ficar um acabamento bem bonito. 2 e 3. Eu vou laçar aqui a última. Busco o fio lá atrás, trago ele aqui para frente. Agora, ajusto todas essas laçadas aqui, todas essas alcinhas. Vou laçar o meu fio, fecho todas essas alcinhas e fecho uma correntinha aqui em cima, tá vendo? Agora, eu novamente vou pular um ponto. No segundo, vou fazer um ponto baixo e volto no ponto que pulou, trabalhando o ponto puff. Então, 3 laçadas aqui. Então, passa na alcinha que pulou, leva o fio lá pra frente, laça, volta com o fio, laça mais uma vez, volta no ponto que a gente tá trabalhando, laça o fio lá atrás, traz ele aqui pra frente, ajusta e vai laçar uma última vez. Então, eu passo, ó, ajusto o meu fio pra ficar tudo do mesmo lado, ficar com acabamento bem bonito. Laço no pontinho que eu tô trabalhando, busco meu fio ali atrás e trago ele aqui pra frente. Agora, eu fecho todas essas alcinhas que estão aqui na minha agulha e fecho uma correntinha, ó, ajusto e fecho uma correntinha aqui em cima. Vamos repetir esse processo por toda essa carreira aqui. Pula um ponto, faz um ponto baixo, volta no ponto que pulou e faz o ponto puff. O último ponto da carreira é um ponto puff, tá? Então, eu vou laçar aqui as 3 vezes, ó. Já foi uma. Sempre ajustando aqui o seu fio. Então, trabalha com bastante paciência, tá? Vou laçar aqui a segunda. E a terceira vez. Vou fechar aqui o último ponto puff. Então, laço ali, busco o fio, trago aqui pra frente, ajusto as alcinhas, fecho todas. Ó, fecho todas as laçadinhas ali, ajusto o fio. E aí, você vai fechar os pontos ali da lateral, tá? Faz a correntinha, finaliza a sua peça assim, ó. Nós temos aqui 5 pontinhos puffs. E agora, vamos contornar essa peça com ponto baixo. Então, aqui nessa alcinha dessa última correntinha, nós vamos laçar e fechar um ponto baixo aqui. O próximo ponto vai ser pegando essa alcinha aqui da lateral, bem no pezinho do ponto, tá vendo? Laço e fecho o ponto baixo. O próximo serão aqui nessas 2 alcinhas da lateral. Então, você passa aqui na primeira da frente e na última lá atrás, na segunda ali de trás. Então, pegou aqui essas 2 alcinhas, você fecha o ponto baixo. O próximo ponto baixo é no pezinho do ponto, nessa alcinha que fica sozinha ali no cantinho. Tá vendo? Essa alcinha aqui, passa a sua agulha, laça e fecha o ponto baixo. Dessa forma aqui, nós vamos repetir por toda essa carreira, até chegarmos lá na parte de baixo da nossa peça. Então, vai fazendo um ponto baixo para cada pontinho, até chegarmos ao final. Chegou aqui, ó, na parte de baixo da sua peça. Aqui, ó, você vai trabalhar nas 2 alcinhas, conforme a gente já vem trabalhando, tá vendo? Faz o ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar nessas alcinhas aqui das correntinhas, tá? Então, você pode deixar esse nozinho, se você preferir, pode desmanchá-lo, esse nozinho inicial. Você laça a sua agulha ali na alcinha da correntinha, faz o primeiro ponto voltado para a lateral, aqui nós vamos trabalhar um aumento nessa quina, tá? Faz uma correntinha, e no mesmo espaço aqui eu faço mais um ponto baixo, faço o segundo ponto voltado ali para a parte de baixo da bolsa. E aqui, para os demais pontos, vamos fazer um ponto baixo,
para cada alcinha de base. Chegou aqui no finalzinho dessa parte de baixo, o último ponto, nós vamos trabalhar o aumento, tá? Então, faz um ponto baixo, uma correntinha, e no mesmo espaço aqui, mais um ponto baixo, virando ele no sentido da lateral ali novamente. E aqui nós vamos voltar a trabalhar os pontos baixos aqui na lateral. Então, passa no pezinho do ponto. O próximo ponto é naquelas duas alcinhas ali, ó, tá vendo? Então, passo em uma alcinha e passo na outra lá de trás. Ajusto o meu fio aqui. Vou fechar o meu ponto baixo. Dessa forma. O próximo ponto é ali no pezinho do ponto, tá? Fica bem nessa laçadinha aqui do cantinho, ó. Bem nessa aberturinha. Laça, fecha o ponto baixo. E dessa forma aqui, nós vamos repetindo até chegar lá no início, lá na lateralzinha do ponto puff. Chegou aqui ao final, ó, sempre ajustando o fio. Nós vamos fazer um ponto aqui nessas duas alcinhas. Dessa forma. E o último ponto, que vai ser o nosso ponto de aumento aqui, de virada dessa peça, a gente não vai fazer nessa alcinha aqui, nós vamos fazer aqui nessa alcinha do cantinho, tá vendo? Pegando bem escanteadinho, laça, faz um ponto, faz uma correntinha, e aí volta no mesmo espaço e faz o segundo ponto aqui do aumento. Então, fiz aqui a minha quina. Agora, nós vamos trabalhar aqui nas alcinhas do ponto puff, sempre trabalhando duas alcinhas e pulando uma. Essas alcinhas menorzinhas ali, nós vamos pular, não vamos trabalhar elas, tá? Então, ó, trabalho aqui uma, faço um ponto baixo na primeira e um ponto baixo aqui na segunda, ó, vai sempre ajustando o seu fio. Fiz dois pontos baixos. Vou pular um pontinho e aí vou fazer dois pontos baixos. Só pulo esse pontinho aqui, venho já no próximo e vou fazer aqui mais dois pontos baixos. Então, trabalha dois, pula um. Dessa forma, nós vamos repetir até chegar ali no último ponto. Chegou aqui no último ponto, ó, ele vai ser justamente o pontinho de aumento lá daquele ponto inicial. Então, o que você faz? Você fecha o ponto baixo aqui de aumento, e aí nós vamos puxar o nosso fio e cortar para poder fazer a simulação da correntinha, porque todas as quinas têm um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. Então, puxei o meu fio aqui, corto, puxo a pontinha dele até ela sair ali em cima. E aqui você pode fazer esse acabamento tanto com agulha quanto com a agulha de crochê, né? Ou com a agulha de tapeceiro. Então, com a agulha de crochê, eu vou puxar aqui o meu fio, ó, de trás para frente. Então, passo a minha agulha aqui nessa alcinha, laço o meu fio e puxo até sair a pontinha dele toda aqui atrás. Agora, eu venho no ponto anterior, no último ponto da carreira, de baixo para cima, passo a minha agulha e vou puxar o meu fio todo ali para baixo, formando dessa forma ali na parte de cima, uma alcinha que simula uma correntinha aqui para essa quina. Ó, ajusta. E aí, temos aqui a quina dos dois lados da nossa peça. Ajusta todo o fio aqui, ó. Fica esse retângulo. E aqui nós vamos aplicar as laterais, tá? Nós vamos fazer as laterais aqui em pontos baixos. É bem fácil de fazer também as laterais e vamos aplicar com pontos baixíssimos. Então, antes disso, nós vamos esconder todas as pontinhas de fio. Então, eu viro a minha peça aqui, ó. Venho com a minha agulha de tapeceiro. Vou passar essa pontinha de fio por baixo dos pontos. Vou acelerar um pouquinho, porque essa parte ficou um pouco mais comprida, mas é bem simples, ó.
Você puxa o seu fio aqui, ó, para debaixo dos pontos, então passa ele por baixo dos pontos, acha uma alcinha ali por dentro, laça, faz um nozinho e volta escondendo esse fio. Agora é só cortar e esconder a pontinha lá para dentro. Não precisa utilizar cola ou fazer alguma costura, tá? Assim já fica bem firme. Então, aqui com a pontinha da agulha eu escondo ali o fio, fica bem presinho e firme lá por dentro da nossa peça. Você vai repetir esse mesmo acabamento aqui com essa pontinha de fio aqui de baixo, tá? Repete o mesmo processo. Escondeu todas as pecinhas de fio, as pontinhas. Ó, nossa peça vai fechar dessa forma aqui. Fica uma mini bagzinha muito estilosa, né, gente? Agora, nós vamos fazer a lateral, que é bem simples também, tá? Então, aqui nós vamos aplicar uma lateral de cada lado e depois aplicar o nosso fecho. Então, eu vou reservar essa parte. Para a lateral, nós vamos trabalhar em pontos baixos também. Então, vou arrumar aqui o meu fio e vou iniciar a lateral. Faço o primeiro nozinho. Vamos trabalhar aqui 3 correntinhas, porque vai ser uma lateral pequenininha, com a sequência de 2 pontos, né? Então, faço 3 correntinhas. 3 aqui. Na parte de trás, vamos voltar fazendo pontos baixos. A última correntinha a gente sempre pula, porque é uma correntinha de virada. Então, eu vou laçar aqui, fecho um ponto baixo. No próximo ponto, fecho mais um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Viro aqui a peça e vou seguir trabalhando pontos baixos. Lembrando que nessa base aqui também, a partir da terceira carreira, a gente pega aquela alcinha do cantinho para ficar com o acabamento mais bonito aqui na nossa peça e também facilitar a aplicação dessa lateral aqui, ali no corpo da nossa bolsa. Então, aqui, ó, vou laçar a correntinha, viro, e aqui a partir dessa terceira carreira, eu vou fechar o último ponto ali nas alcinhas da correntinha. Então, fechei o primeiro, o segundo ponto aqui, ó, nessa alcinha do cantinho da correntinha. Dessa forma. Fecho, faço o segundo ponto. Nós vamos trabalhar aqui 8 carreiras de pontos baixos. Finalizou aqui a sequência de 8 pontos baixos, ó, fica dessa forma. Não corta o seu fio, tá? Nós vamos já aplicar aqui direto com o fio do rolo essa lateralzinha na nossa bolsa. Então, você posiciona. Eu vou começar pelo lado direito aqui da minha peça, porque é um lado um pouquinho mais difícil de aplicar. Então, eu começo por esse lado mais difícil, porque facilita mais o trabalho. Então, passa a sua agulha aqui na alcinha da correntinha, laça aquele fiozinho ali, ó, pega a laçadinha do fio ali que tá vindo do rolo e puxa aqui pra frente. Nós vamos começar a fechar pontos baixíssimos. O seu fio que tá vindo do rolo sempre vai ficar pra fora da peça, ele não pode ficar ali virado pra dentro da peça. Então, você ajusta aqui tudo certinho, ó, vira a peça pro lado certinho pra costurar e o fiozinho sempre ali pra parte de fora. Passa sua agulha nas 2 alcinhas da bolsa, e aí você vem em uma alcinha ali da lateral. Então, pega aquela alcinha ali do cantinho, sempre uma alcinha só, tá? Não precisa passar em 2 alcinhas. Laça, ajusta aqui o fio, e aí você traz aqui pra frente, fecha o ponto baixíssimo. Tá vendo que pelo lado direito aqui, é como se a gente estivesse trabalhando com ela do avesso, né? Ao contrário. Então, ele é um pouquinho mais difícil essa parte. Por isso que eu já faço ela primeiro, que é o outro lado, você vai só repetir o mesmo processo, porém é um lado mais fácil de estar trabalhando. Então, pega ali na alcinha, traz o fio, fecha o ponto baixíssimo. Ajusta, vem na próxima alcinha, ó, passa nas 2 alcinhas do corpo da bolsa e uma alcinha ali da lateral. Laça, traz aqui pra frente, fecha o ponto baixíssimo. Você vai repetir esse processo até prender toda essa lateral aqui na sua bolsa.
Finalizou aqui, ó. Você faz o seu último ponto baixíssimo. Depois que contornou aqui toda essa parte da lateral, laça ele, fecha aqui e aí puxa o seu fio, corta para poder fazer o acabamento, ó. Olha só como que fica a lateral bem presinha. Eu corto aqui, vou pegar a minha agulha de tapeceiro e vou passar o meu fio lá para dentro da peça, para que o acabamento fique escondido ali dentro. Então, passo aqui, ó, na minha agulha de tapeceiro, vou voltar no mesmo espacinho ali da onde eu fiz o último ponto baixíssimo, para ficar com o acabamento bonito. Vou passar com essa agulha por baixo dos pontinhos, dar um nozinho ali, esconder e cortar a pontinha do fio. Finalizou, aqui ó, você vai fazer o acabamento, esconder a outra pontinha de fio também. E você vai repetir esse mesmo processo aqui do outro lado, tá? Faz a outra lateral, costura da mesma forma. Finalizou a costura das laterais, ó, esse é o resultado da nossa bolsa, nossa mini bagzinha. Já costurei aqui também o fecho, coloquei um botãozinho imantado, ele é bem simples de colocar, tá? Só costurar. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu ensino. E aqui, ó, eu vou colocar essa argola articulada, aqui passando em 3 alcinhas, para que a gente possa colocar uma corrente aqui para fazer de fecho, tá? Para fazer de alça. Então, e aí essa alça a gente pode utilizar para aplicar essa bolsinha como chaveiro na nossa bolsa maior, para colocar no cinto, uma alcinha de mão, ó. Dessa forma, eu peguei um pedacinho de corrente com 2 argolinhas e prendi aqui na peça. Dessa forma, ela fica, olha só que estilosa. E assim está pronta a sua mini bag. E esse é o resultado final da nossa bolsa, tá? Da nossa mini bag. Você pode fazer também nas outras cores do fio astro. E esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam muito essa peça. Se você ainda não é inscrito no canal da Fischer, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. E quando fizer a sua peça, vai lá no Instagram e marca a gente, @FischerFios e @Cristina, que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através dos tutoriais aqui do canal. Um beijão e até a próxima aula.